Hino do Inário. Não precisa colocar hino, não. Só cântico que há de saber.
Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir no Salmo 99. Peço os irmãos que estão acompanhando em suas casas também, que abram no Salmo 99, que diz assim: Reina o Senhor, temam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e eles os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, nós percebemos diante desse salmo a grandiosidade do Senhor, diante da sua santidade, diante da sua transcendência, e que nessa manhã, assim como o profeta Natan, ele mostrou através do próprio Espírito Santo o pecado de Davi, que o Espírito Santo também diga a nós: você é o homem, e que nós possamos sair daqui conhecedores mais do Senhor e também convictos mais do nosso próprio pecado. E peço ao irmão, nosso presbítero Vado, que faça uma oração de invocação ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus bondoso, louvamos o Teu excelso nome, Senhor Deus. Tu que estás sentado, ó Deus, no mais alto e sublime trono, Senhor Deus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração, toda a exaltação, Senhor Deus. Louvado seja o Teu nome, meu Pai. Somos gratos, ó Deus, pela Tua presença nas nossas vidas, ó Deus. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem sido um Deus que cuida das nossas vidas, ó Deus. E nós estamos aqui em um número muito reduzido, Senhor Deus, para atender às determinações, ó Deus, das autoridades, ó Pai. Mas nós queremos clamar ao Senhor, que o Senhor se faça presente aqui em nosso meio, ó Deus, que Tu te faças presente, ó Deus, nas casas, ó Deus, nos lares dos irmãos que estão em suas casas, ó Deus, acompanhando este momento de culto ao Senhor, ó Deus, que a Tua graça, Senhor Deus, que a Tua misericórdia seja derramada sobre a vida de cada um de nós, ó Pai. Faze-te presente em nosso meio, Senhor Deus. Nós cremos que a Tua palavra, ó Deus, nos ensina, embora em outro contexto, ó Pai, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, eis que Tu te farás presente nesse lugar, Senhor Deus. Por isso nós clamamos ao Senhor e esperamos no Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti agradecidos. Amém. Nesse momento, eu peço a cada irmão que abra em Colossenses, no capítulo 3, vai ser uma leitura extensa e o propósito é que nós olhemos o que o Senhor nos diz através da sua palavra e coloquemos a sua palavra como um espelho a nós e logo após estaremos orando, confessando os nossos pecados e é esse o motivo de ler justamente essa passagem. Colossenses capítulo 3, que diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive,
assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro entre vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Eu vou pedir que nosso presbítero Vado novamente ore. Adílio, ore para que nós venhamos ser perdoados pelos nossos pecados, confessando ao Senhor os nossos pecados. Santo Pai, ó Senhor, nós te pedimos, Pai, misericórdia de nossas vidas, perdão pelas nossas falhas, para que não venhamos mais andar, Senhor, em modos como andávamos antes, Senhor amado. Antes lá atrás, Senhor, nós vivíamos de qualquer forma, mas agora vivemos para Ti. E que façamos tudo o que seja para glorificar o Teu nome. Senhor, perdoa-nos nessa manhã. E que neste dia de domingo venhamos fazer cada vez mais durante o nosso dia aquilo que venha Te agradar, Te louvar, Te engrandecer, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, perdoa-nos. Amém. E agora vamos entoar 2 cânticos, agradecer e exaltar o nome do Senhor, que nos perdoou em Cristo Jesus.
Agora vamos ouvir a mensagem com o pastor e vamos orar aqui. Ó bondoso e grandioso Deus, nós agradecemos ao Senhor, Deus, porque o Senhor nos salvou e o Senhor é glorificado, ó Pai, em tudo que faz. Nesse momento, ó Deus, glorifica o Teu nome, ó Pai, para que possamos conhecer mais a Ti, Deus, e estarmos mais convictos dos nossos pecados, ó Deus. Que o Senhor use o pastor Márcio, ó Deus, como boca do Senhor, ó Deus, e que ele possa ser usado pelo Teu Espírito, e que o Espírito Santo, Deus, possa ensinar a nós a Tua palavra, possa aplicar em nossos corações a Tua palavra, e que o Senhor venha a ser exaltado, Senhor Deus, que não venha a ser o pastor Márcio que esteja falando, mas o Senhor aos nossos próprios corações, usa, ó Deus, com poder e graça, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, amém. Voltamos à estaca onde nós estávamos, né? Desde o mês de março nós tínhamos essa liberdade de... Nós tínhamos momento de culto com a igreja normal, depois nós tivemos que fechar por conta da morte do Senhor daqui da cidade, e houve uma flexibilização do parte do município, e hoje nós voltamos novamente para uma igreja praticamente vazia, né? Alguns poucos irmãos que aqui se encontram, nós temos a possibilidade de até 10 pessoas, e graças a Deus que a igreja está de portas abertas, tá, irmãos? Nós fizemos questão de deixar a igreja com as portas abertas, respeitando de fato o decreto municipal. Nós de fato temos que nos submeter a tal decreto, mas como fez o presbítero Genivaldo, Dani e família, né, que aqui está, Adílio, Micael não vou nem falar porque Micael já está por aqui mesmo, né? Mas temos a possibilidade de receber até 10 pessoas, né? O culto à noite nós teremos essa possibilidade, e então é interessante até para quem vai pregar, para quem vai dar um estudo, termos pelo menos algumas carinhas para nós olharmos, e de fato ajuda, né? Ajuda a ter um feedback, porque fica menos frio a coisa, né? Apenas olhar para banco não dá certo, né? Não dá certo, não. Mas vamos abrir a palavra do Senhor nessa manhã para nós fazermos uma meditação no livro de Mateus. Mateus capítulo 14. Dos versos de 1 a 12. De 1 a 13, melhor. Diz assim, Mateus capítulo 14, dos versos de 1 a 13. A palavra do Senhor assim diz: Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso nele opera forças miraculosas. Porque Herodes, havendo perdido e atado João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dar-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe desse, e deu ordem
decapitou a João no cárcere. Foi trazido a cabeça num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Verso 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para uma banda deserta, para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Que Deus abençoe-nos nessa manhã, a cada um de nós com a sua leitura, para nossa edificação, exortação ou consolação. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, há uma fala de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, um filósofo, na época do iluminismo, um dos idealistas dessa linha filosófica, teórico, político, influenciador por demais. Jean-Jacques Rousseau, ele afirma, ele cunha uma frase que diz que o homem é um ser livre. Muito interessante. Essa primeira parte, ele diz, o homem, ele é um ser livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado. Ao mesmo tempo que ele diz que o homem é um ser livre, por outro lado ele diz, mas ele se encontra acorrentado por todas as partes. Por que Rousseau ele vai desenvolver esse pensamento, essa linha de pensamento? Porque na cabeça de Rousseau o homem não tem direitos de escolher. Ele não tem direito de fazer escolha. Por quê? Porque a sociedade dirige os seus negócios. Porque a sociedade ela vai dirigir suas relações. Por quê? Porque ao acordar o homem se levanta com várias obrigações e ele já está acorrentado. E ele já se encontra aprisionado. De certa forma, a palavra, a fala desse filósofo iluminista, filósofo teórico, ele de fato procede. Nós vemos pessoas que têm as suas obrigações já preparadas para executar, mesmo estando já, antes mesmo de dormir, já pensando o que vai fazer no outro dia. É uma prisão, inquietação, é um descontrole, é uma ansiedade muito grande para tantos quantos adentram esse universo. Mas também percebe-se que pelas imposições sociais, o homem tem, de fato, cesseado, ou tolhido, ou cortado a sua liberdade, e ele se encontra, então, pelas regras que a própria sociedade impõe sobre eles, sobre essas pessoas, e eles, então, passam a ter a grande dificuldade de liberdade, como já exposto. E esse homem ou essa mulher, nós do gênero que moramos em cidade, nos encontramos em um estado difícil de administrar, porque nós somos livres, mas ao mesmo tempo a sociedade ela nos acorrenta, ela nos aprisiona. E há uma fala de um pastor americano que diz que, e ela é muito intrigante, porque o que dirige a sua vida, o que vai dirigir a sua vida, o que leva o homem, a mulher, dentro da sua cosmovisão, dentro da sua agenda, a se mover, o que na verdade vai dirigir a sua vida. Então esse pastor, ele afirma que todo e qualquer indivíduo tem sua vida dirigida por algo. Algo tem que motivar. O que motiva você a sair da cama? O que motiva você a sair todos os dias da cama? Aí você pode dizer, minha família, o alimento, as contas. Algo motiva você, para você não ficar estagnado, parado, para de repente gerar um limo nos pés. Então há necessidade de uma movimentação. Então o que dirige a sua vida? O que está de fato a dirigir, a conduzir a vida do indivíduo? Aí a pessoa pode dizer assim, eu coloco para os irmãos, pode ser que o pão de cada dia, a motivação que você tem para sair da sua cama. Mas de repente pode ser também problemas de todos os tipos, de todas as ordens, que levam as pessoas a mover, dirigir, conduzir, porque ela não pode ficar parada, ela tem que resolver uma
pressão muito grande, de repente, que ela está vivendo, movimenta ela, faz ela se mover, uma memória dolorosa, quem sabe, uma crença inconsciente que ele ou ela pode desenvolver também. Mas o que eu quero então, com essa minha introdução, deixar para os irmãos, é que o ser humano pode ser dirigido por culpa. O ser humano ele pode ser dirigido pelo ódio. O ser humano ele pode ser dirigido, conduzido, abalizado de alguma forma pela a raiva, pelo medo, ou pelo materialismo, pelo dinheiro ou pela necessidade da aprovação social. Então algo move, algo leva essas pessoas a se dirigirem, a serem conduzidas nessa nossa sociedade de consumismo exacerbado. Mas a verdade é que existe de fato forças conscientes ou inconscientes que controlam as nossas vidas. Nega quem quer de direito, pode negar, mas o fato é que existe forças conscientes ou inconscientes que vai controlar, ou que vem para controlar as nossas vidas. Esse texto de Mateus, capítulo 14, nos revela exatamente isso. Vai nos mostrar exatamente esta ação ou ações que moveram pessoas a fazerem algo que fora extremamente registrado na história, mas algo que causou uma repulsa muito grande, está registrado em letras garrafais. Um circo de horror nós temos aqui no palácio de Herodes, e é isso que Mateus, bem como Marcos no capítulo 6, e Lucas deixa registrado para a posteridade, como havia os governantes da época se vendendo ou adentrado um universo de corrupção, ao ponto de pegar um homem que estava falando a verdade, trabalhando com a verdade, mas simplesmente por colocar o dedo na ferida da corrupção existente naquele palácio, ele é decapitado, ele é morto. Mas algo move João Batista a botar o dedo na ferida de Herodes e exortá-lo. Assim como houve algo no coração de Herodias, para poder então fazer o levante e de alguma forma trazer todo aquele sentimento para poder então, que foi quem dirigiu sua vida, para causar dano ao profeta João Batista. Um circo de horrores, é o que a palavra do Senhor nos mostra, como o palácio se comportava diante das dificuldades que aquele povo pobre dali da Judéia, daquela região do Oriente, estavam sendo conduzidos. Gente sofrendo, gente morrendo, gente sendo presa, e ao mesmo tempo agora Herodes se depara com simples ação de uma moça, um capricho simplesmente meio que irresponsável daquela mãe, faz então calar a voz profética naquele momento. Um circo de horror na política de Israel. O texto é uma denúncia que o próprio Mateus faz questão de ressaltar, que há forças que destroem a alma humana. Existem forças, como eu disse, consciente ou inconsciente, que se levanta para destruir, para cercear a voz de uma alma que clama, de repente, por socorro. E o texto, é claro, diz que no dia de aniversário de Herodes, não é mais aquele Herodes que matou as crianças no início de Mateus, mas é filho dele. Agora nós estamos diante desse rapaz, o outro lá atrás é Herodes o Grande, agora nós estamos diante de um Herodes, chamado Herodes Antipas, filho do Herodes o Grande, e esse Herodes ele está completando, ele está agora dentro do seu dia natalício, e ele governa. No dia, então, do seu aniversário, ele quem vai julgar, ele vai fazer o julgamento do Senhor Jesus Cristo. Enfim, esse homem está envolvido em muitas coisas. Ele está envolvido em muitas coisas pelos textos bíblicos que vai margeando, vai mostrando os acontecimentos, e sempre Herodes está envolvido. Então, como todo homem poderoso, como todo homem que detém o poder, ele é vaidoso, ele se envaidece. E eles já cunharam uma certa frase, quer saber quem é a pessoa, dê-lhe um pouco de poder e você verá quem é ele, porque por mais
claro, se ele for uma pessoa já trabalhada e, enfim, uma pessoa polida, enfim, ela vai conduzir, ela vai saber conduzir a sua vida. Mas se for uma pessoa vamos assim, de que não tem condições, uma pessoa que não tem as emoções controladas, uma pessoa que não foi preparada para aquele cargo, mas ela assume o cargo, ela fica vaidosa, ela fica envaidecida. E a primeira atitude dessa pessoa é passar por cima de tudo e todos. Então ele fez uma festa glamurosa, capítulo 14 de Mateus, uma festa glamurosa para celebrar o seu aniversário, completar os seus X anos de vida. Então ele convida pessoas, ele faz toda aquele queimar de dinheiro, aquela verdadeira orgia, pessoas vieram, enfim, todos foram convidados, ou pelo menos a cúpula daquela política ali na Judéia. Homens importantes da hierarquia judaica foram convidados. Líderes romanos participaram deste evento. Então chega, diz o próprio texto de Mateus, capítulo 14, que a filha de Herodias fez então essa apresentação. A tradição vai dar ali o nome, a Bíblia não dá. A tradição vai dar ali o nome e dizer que ela era Salomé. Apenas uma linguagem, ou pelo menos uma linha da tradição. Diz que o nome dessa moça ela era Salomé. Então ela dança, uma verdadeira dança sensual, tomada sabe Deus pelo quê, e ele fica empolgado, ele fica extremamente eufórico diante da dança daquela moça, tomado pelo vinho, alterado suas emoções pelo vinho. Disse então que ela poderia pedir o que quisesse e ele lhe daria. Então ela sai, provavelmente uma moça adolescente ainda, jovenzinha, e ela sai e indaga a sua mãe: mãe, o que eu vou pedir, mãe? Ela de repente queria joias, quem sabe uma bela de uma casa luxuosa, enfim, algo que lhe pudesse encher os olhos. Então ela indaga a sua mãe: mãe, o que eu vou pedir? Mas aquela mulher que é cheia de rancor, sua mãe, tomada por sentimentos, vamos colocar nessa temática, negativos, então ela chega e diz algo contra João Batista. Pede-lhe que traga numa bandeja a cabeça do profeta João Batista. E nesse texto, vemos como 3 poderes, 3 forças dirigiram a vida das pessoas presentes nessa festa de aniversário. 3 ações, 3 atitudes diferenciadas vão ressaltar ou vão dirigir a vida dos presentes nesta festa de aniversário. Capítulo 14, voltando, capítulo 14, de 1 a 4, diz: por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que serviam: este é o João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele opera forças miraculosas, porque Herodes, havendo prendido e atado a João, metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Verso 4: pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. O que nós temos no capítulo 14, o verso de 1 a 4, é aquilo que é chamado da culpa. Uma força muito forte, descomunal, como que verdadeiras avalanches de tsunamis que a pessoa não consegue resistir. E esses primeiros 4 versículos desse capítulo 14 revela para nós que Herodes vivia como um fantasma na sua mente. E aí nós podíamos perguntar, mas Mateus ele antecipa dizendo: o que causava tanta culpa e tantos temores a Herodes? O que foi que causou então Mateus, para não dificultar a vida dos leitores na posteridade, então ele já introduz nos versos consequentes, os versos sucessivos, ele vai dizer que ele mandou decapitar, mesmo em tristeza, mas ele mandou decapitar a voz profética daquela geração. João Batista, o profeta. E então Herodes, ele vive nesse momento com um fantasma na sua mente, a culpa, tomado pela culpa, exercendo de fato a pedagogia da sua vida, a culpa. E essa culpa passa agora a ser o grande amigo, entre aspas, de Herodes. Dorme com ele, come com ele, acorda com ele, toma banho com ele. Constantemente esta culpa está lhe fazendo companhia.
Então, quando ele ouviu falar que havia um profeta na região e que nele havia forças miraculosas, amedrontado disse: é João Batista, e ele ressuscitou dos mortos, nele opera forças miraculosas. Como Herodes chegou a essa precipitada, segundo o texto, e equivocada leitura? Como é que ele chega a esta precipitada leitura em dizer que Jesus poderia ser João Batista? Seu temor, sua culpa estava assombrando Herodes. Qualquer que fosse o vulto, qualquer que fosse a personagem que se levantava com algum tipo de poder, ou com algum tipo de algo sobrenatural, automaticamente ele dizia: é João Batista. Depois da morte de João Batista, Herodes vivia debaixo de um fantasma, entre aspas, e não era por menos. O que ele fez, excedeu todos os limites da crueldade. No dia do seu aniversário, Mateus faz questão de dizer o motivo que ele sentia constante culpa, porque ele manda executar João para satisfazer sua insaciável e frívola mulher. O que acontece? O que acontece? Um dos maiores tormentos do ser humano é viver dominado pela culpa. Culpas, culpas e culpas. São muitas histórias de pais, de mães, de filhos que ao longo da sua jornada pensa sobre o que poderia ter acontecido se o pai não tivesse deixado o filho pegar aquela moto e comprar algo, ou de alguma forma dado uma ordem. E na cabeça do pai ou na cabeça da mãe, ele disse: se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha dado a chave. Eu não tinha mandado, porque na ida, no mando dele ou dela, esse jovem foi sofrer um acidente. Aí aquilo acaba com o pai, aquilo acaba com a mãe, porque ele se sente culpado pela morte e vai descer à sepultura com aquele sentimento se Jesus Cristo não entrar com providência. Quantos não são os homens e as mulheres que se sentem culpados por algo, por uma ação que foi praticada? Pessoas marcadas pela culpa estão condenadas ou condenadas a viver sobre tormentos. É um verdugo que tem uma lança muito afiada, e vale ressaltar, uma lança quente, queimando vermelha, que constantemente vai e o fere, e não permite que ele ou ela venha esquecer um só segundo da sua culpa. Muitos anos atrás, segundo um pastor, ele conversou com um homem que havia assassinado alguém. Coisa banal, ele havia matado o seu semelhante. Então esse pastor conversou com o homem e ele disse: o que você sente? Qual é o sentimento? E ele disse: pastor, reverendo, todos os dias, quando eu sirvo o meu prato de comida, a primeira coisa que vejo é o rosto daquele homem. Nunca esqueci o rosto daquela pessoa. Provérbios, capítulo 28, verso 17: o homem carregado do sangue de outro fugirá até a cova. Ninguém o detenha, não há possibilidade. Dizem lá quem faz as suas vítimas, ela consegue lembrar uma por uma. É claro que para a justiça vai dizer que não se lembra, bota a culpa na bebida, bota a culpa numa coisa, bota a culpa em outra, mas pelo que a palavra do Senhor nos ensina, ela será atormentada por cada uma das suas vítimas. Viver fugindo de seus próprios fantasmas, entre aspas, é angustiante. E para resolver o problema da culpa, desse sentimento, dessa força extremamente astronômica que nós não temos possibilidade de suportar, precisamos então admitir que erramos, mas também precisamos pedir perdão a Deus,
Porque a palavra do Senhor lá em 1 João capítulo 1, verso 7 a 9, diz a palavra que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. É claro que comete a ação, vai lembrar, mas quando Cristo entra, esse lembrar não trará mais nenhum sofrimento para essa pessoa. Apenas algo pedagógico. O sangue de Jesus nos purifica, nos leva, nos torna limpo e podemos ser perdoados pelo seu sacrifício. Esta é uma notícia maravilhosa. Não precisamos ser condenados a pecados cometidos. Se nós confessarmos, podemos ser absorvidos. E Cristo diz: venha a mim. Capítulo 11 do Evangelho de Mateus, voltando algumas páginas, diz, verso 28, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É diferente do mundo. Uma mente que está sendo em todos os sentidos afetada, invadida pela culpa, ela não tem sossego. E essa é a primeira das muitas ações que entram no coração, ou pelo menos que faz parte dessa festa de aniversário, capítulo 14, versos de 1 a 4, a culpa. E quantos de nós nos sentimos culpados, poderíamos dizer, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. E nessa manhã, então, eu chamo a atenção dos amados irmãos que aqui estão, a minha atenção, e aqueles que estão em casa ouvindo, cuidado com a culpa. É um fantasma que assombrou, assombra e assombrará muitos homens e mulheres ao longo da história. Mas o capítulo então continua, que no aniversário de Herodes, não apenas um homem culpado, ou pelo menos que relata o texto, um homem cheio de culpa, mas o texto também faz questão de mostrar que existe uma mulher cheia de ódio, uma mulher que está tomada por ódio. Herodias, diz o texto sagrado, que a menina dança, e aí pelo que, verso de número 8, então ela, instigada por sua mãe, disse, dar-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Ela instigada pela mãe, uma mulher tomada por ódio. Mas o que aconteceu? Como eu disse, aqui nós temos um círculo de horror, é corrupção em cima de corrupção, maldade em cima de maldade, homens cheios de culpa, mulheres tomadas por ódio. Herodias é uma mulher dominada pelo ódio e pelo desejo de vingança. Mas o que João fez contra essa infeliz? O que na verdade João Batista praticou, que houve no coração dessa mulher, é esse verdadeiro rio de ódio contra ele. Ela era a meia-irmã de Herodes, Agripa, rei da Judéia. Ela então casou-se com Filipe, com quem teve essa filha, que é denominado pela tradição como Salomé. E o deixou Filipe para voltar a casar-se com Herodes Antipas, esse que manda matar João Batista. Só que eles eram irmãos, meio-irmãos, filhos do mesmo pai, de mães diferentes, mas eram meio-irmãos. E então, esta união tornou-se um escândalo palaciano, um escândalo para a nobreza da época e para a plebe que estava convivendo com eles naquele momento. Pois esse casal foi condenado por praticar o incesto e é condenado por João Batista, quando esse mesmo, no verso 4, diz, pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la, por mais que ele fosse um rei, por mais que ele fosse uma autoridade, ele era judeu, e as leis judias, ou a lei dos hebreus, pesava sobre ele, e Moisés fazia observação, ele não está isento, acima da lei, ou do bem, ou do mal. E então, ele aponta o dedo para essa ferida deste casal promíscuo. Além de ter a questão de trair o próprio marido,
ela agora se vê amaziada com o próprio irmão. Então, na festa do aniversário de Herodes Antipas, Salomé, que a tradição dá o nome, fez essa apresentação, essa dança que entusiasmou, e ele então prometeu dar-lhe o que ela quisesse. Então a moça deveria ser agora apresentada, ou apresenta o seu pedido para sua mãe. Certamente tinha muitos sonhos, mas ao consultá-la, sua mãe, lhe foi sugerido que pedisse a cabeça de João Batista num prato. A contragosto de Herodes Antipas, mas ele atende o pedido dessa mulher que está cheio de ódio. João Batista fez a denúncia pública da atitude do rei na porta do palácio, denunciava que o rei estava ferindo a lei de Deus, e João Batista foi preso. Herodias o odiava, seu ódio obsessivo desejava a morte do profeta. Tratar com uma geração, pelo menos João Batista, não diferente da nossa, tratar algo com a verdade é você colocar sua cabeça na forca ou numa guilhotina. Numa geração de mentiras, de podridão, de moral baixa, quem fala a verdade é colocado numa situação vexatória de quase morte. Por isso, não teve escrúpulo algum em pedir a cabeça de João Batista no dia do aniversário de Herodes. Ela, de fato, estragou a festa do marido, sem pensar, sem ter um pouco de um lampejo de sabedoria, porque o ódio agora está dominando o coração daquela mulher. Ela é insensata, ela é insana, ela é mundana, ela é carnal, ela é extremamente depravada. Estragou a festa do marido. O ódio era maior do que naquele instante preservar, se fosse o caso, a alegria do seu marido. Não poderia perder a oportunidade naquele momento de fazer algum mal à voz de Deus naquela geração. Não poderia perder a oportunidade de cercear, calar a voz de Deus naquele momento, que então era João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Ela estraga a festa com seu ódio do seu marido, e ela estragou o coração da sua filha, jovenzinha ainda. O que essa menina pôde ter sentido então ao atender o pedido tão bizarro, tão baixo da sua mãe, dessa mãe doente? Porque o ódio adoeceu o coração, e ela, sem saber a maldade que estava causando a esta menina. Que marcas isso teria sido trazido, praticado no coração dessa jovem, chamada pela tradição de Salomé. Quantos não são, meus irmãos, os desastres que se faz ou que se pratica dentro de casa, por causa de atitude de ódio, atitude de mágoa de um pai, de uma mãe, por algo que foi feito contra ele ou contra ela, que agora usa os filhos como verdadeiros robozinhos, massa de manobra para saciar o seu ego, saciar a sua vontade de vingança. Filhos que são manipulados para saciar, sem questionar se isso vai causar algum dano ou não aos filhos ou às filhas. Mães insanas, pais insanos, deveriam protegê-los, mas pelo contrário, os lança a uma situação difícil, de verdadeira vergonha, onde os filhos, quando lembram dessa situação, querem simplesmente passar uma borracha e esquecer tudo que aconteceu dentro da casa, naquele momento onde eles enfrentaram as maiores dificuldades. Herodias, tomado pelo ódio, estraga o aniversário do seu marido. Ela estraga o coração, ela estraga o sentimento da sua filha. Mas imagine, eu quero a cabeça de João Batista. O que essa moça deve ter pensado? Falando, gente do céu, eu não sabia que minha mãe era tão má, era tão cheia de mágoa, cheia de ódio.
Eu digo para os irmãos nessa manhã, pessoas dominadas pelo ódio se retroalimentam ou vivem se alimentando do rancor, da ira, da raiva, e isso vai penetrando, vai adentrando seus poros, adentrando, correndo pelas suas veias, e domina sua mente, impacta a sua família, aflige gerações. Quantas não foram as famílias que nós temos notícias que adentraram em um pé de guerra, o menino gostava da menina, mas não poderiam contrair núpcias, porque o pai ou a mãe lá atrás, ou quem sabe os pais brigaram por causa de uma tira de terra, por causa de uma cerca ou coisa do tipo, e a família entrou em pé de guerra. Quantas não são as histórias que os próprios filmes narram, para mostrar o que o ódio é capaz de produzir na vida de um homem, ou de uma mulher que se permite nadar nesse grande oceano de ódio. Porque o ódio, ele não vem sozinho, ele vem acompanhado do rancor, ele vem acompanhado da ira, da raiva, etc, etc. Pastor Hernandes, ele tem uma fala muito interessante, que uma pessoa que tem ódio de outra pessoa, que tem raiva de outra pessoa, que tem esse tipo de sentimento, é como se ela tivesse com raiva daquela pessoa, e ela tivesse um frasco de veneno, e ela fala, vou matar você, e ela vai e bebe o veneno, querendo atingir outra pessoa. Quem é que vai morrer? Quem está sendo, dia após dia, atacado, solapado pelo ódio, porque é isso que o ódio faz. Ele é um verdugo que vai constantemente atacar o seu portador, como um parasita, vai sugar todas as suas forças até levá-lo para o buraco. É como um câncer, e é por isso que nós não podemos tratar. E aí a palavra do Senhor, se os irmãos puderem ler comigo, lá no livro de Hebreus, por favor. Hebreus, no capítulo de número 12, texto que nós lemos na semana passada aqui na igreja, mas o texto da questão continua de seguir a paz com todos, 12, 14 de Hebreus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, atentando, igreja, atente, Márcio, fique esperto, Márcio, fique esperto, igreja presbiteriana de Utinga, atentando diligentemente, porque para que ninguém, membro da igreja, ninguém, um pai, nenhum filho, nenhuma mãe seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja raízes de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Raízes de amargura, não permita, lute, atentando diligentemente, como quem? Um homem ou uma mulher que adentra um ringue de boxe, coisa do tipo, e ele vai lutar com toda a sua força para não ir a nocaute. Quantos não são os casais, os casamentos, as famílias que estão sofrendo, porque não conseguem se libertar do ódio, da amargura, de tais sentimentos que, provocado por uma ação que alguém de repente pediu perdão, mas constantemente são assombrados por esse sentimento. E a palavra do Senhor diz, cuidado, não tenha nenhuma raiz de amargura. O problema é que o ódio, ele é um mau conselheiro. Quando você tem ódio de alguém, quando você alimenta esse ódio, a presença da pessoa lhe causa asco. O problema é que o ódio é mau conselheiro. Ele animaliza, torna o homem estúpido, a mulher fica estúpida, o distancia do bom servo que Jesus Cristo conclama para nós servirmos, amarmos o próximo como a nós mesmos. Por quê, meus irmãos? Se nós estivermos sendo controlados pelo ódio, onde fica o Espírito Santo na vida do crente? Onde fica o Espírito Santo? Se o ódio é quem vai dirigir, é quem conduz as nossas vidas, onde o Espírito Santo de Deus está? E é por isso que Hebreus vai dizer, lute diligentemente, com muita força, para que isso não seja encontrado em seu coração, em sua vida,
em sua alma, se assim for. Por quê? Porque se isso estiver controlando, se o ódio estiver controlando a sua vida, certamente se tornará obsessivo e vingativo. Obsessivo e vingativo, você quer vingar. Ele me fez 5, eu vou fazer 6. Ela me fez 6, eu vou fazer 7. E aí vai se tratando um verdadeiro arsenal, buscando cada vez mais ideias bélicas para um vingar contra o outro. Dominado por esta estranha força, nada mais importa a não ser saciar-se a sua gana de raiva, de ódio e de rancor. Enquanto que o Espírito Santo e a palavra de Deus diz: solte a rolha, abre a tampa, deixe esse líquido infernal sair da sua vida, porque nós somos vasos de barro e precisamos ser cheios pelo líquido precioso, líquido entre aspas, pelo o nosso amado Espírito Santo, que Ele enche-nos com a tua unção, que Ele nos enche com o seu amor, que Ele nos enche com o fruto do Espírito, para que nós sejamos diferenciados. E é por isso que na igreja não pode jamais encontrar irmãos que estejam brigados um com o outro, casais que estejam em pé de guerra um com o outro, porque quem está sendo cheio de quê? É por isso que o crente, o servo do Senhor Jesus Cristo, nesse espaço do ódio, tem que ter uma trinca, tem que ter uma rachadura, para nunca, mas nunca fazer que seja uma quantidade insignificante, mas no quesito, nas compartimento do amor, que seja uma rolha bem fechada, uma tampa, para que constantemente ele seja cheio, repleto do amor. Há uma fala de um foi pastor presbiteriano, Rubem Alves, mas acabou adentrando a teologia liberal. Mas é um pensamento muito interessante. Rubem Alves, ele é pedagogo, ele diz que o ódio não suporta a ideia de ver o outro voando livre para longe. O ódio segura para que o outro não seja feliz. O ódio gruda mais do que o amor. Rubem Alves. O ódio não suporta a ideia de ver o outro voando livre para longe. O ódio segura para que o outro não seja feliz. O ódio gruda mais do que o amor. Por quê? Porque o amor deixa o outro ir, voar. Eu me realizo quando vejo o meu irmão bem-sucedido, comprou uma casa bonita, tem os filhos bonitos, os meninos estão estudando, as meninas vão casar, o casal vive bem, a saúde está boa, não sei, botando só coisa boa, mas o fato é que eu tenho que me alegrar, porque o amor deixa o outro voar. O amor, segundo 1 Coríntios 13, o amor é paciente, é benigno, não se conduz inconveniente. Que maravilha de texto que nós precisamos aprender. Mas então, meus irmãos, para nós concluirmos, não deixe sua vida ser dominada pelo ódio, porque ele é mau conselheiro. Independente do que a pessoa fez com você. Independente, pastor, mas eu vou ser besta, tu que faz eu vou perdoar. Jesus disse, quantas vezes, Pedro questionou, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? A lei dizia. Diz, não, 70 vezes 7, ou seja, libere perdão até o dia da sua morte. Não retenha, não segure perdão. Aí da hora da morte, está morrendo lá, meu filho, minha mulher, que eu quero pedir perdão. Ele não consegue, morreu. Viveu uma vida toda de ódio, de amargura, de briga, e no momento da morte quer pedir perdão. Para quê? Para que os que ficam aqui tenham a consciência limpa. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, meu esposo, meus filhos me pediu perdão. A vida é muito breve para nós estarmos sendo alimentados com o ódio. Nos alimentemos do amor. Por quê? Porque Deus é amor. Mas aqui nós temos a culpa nesse texto, capítulo 14, nós temos o ódio, um homem culpado, uma mulher tomada pelo ódio, mas nós também temos um homem que é cheio, tomado pelo desejo de popularidade e aceitação. O cara é político, o homem é extremamente político. O verso 9 diz, entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele, a mesa
determinou que lhe dessem a cabeça de João Batista. Que pedido estranho, que pedido incomum, que pedido bizarro. Herodes o atendeu. Ele mesmo não concordava com isso, porque diz a Bíblia que ele fez com tristeza, com pesar de alma, se assim podemos traduzir. Herodes, assim como um homem público em geral, se torna vítima da sua projeção pública. Pela sua projeção pública, para alcançar um cargo, para alcançar a simpatia de quem quer que seja, ele é capaz de vencer e de vender os seus princípios e os seus valores para alcançar a sua projeção. Começam a viver para satisfazer a opinião de outras pessoas, de outros homens. Vivem dependendo, segundo o texto, da aceitação e dos aplausos dos homens. O pedido era visivelmente doentio. Era de uma mulher ensandecida, tomada por um sentimento depravado, miserável. E Herodes não queria fazer isso. Ele estava tomado pelo vinho, bêbado, mas ainda lúcido, porque a Bíblia diz que ele se entristeceu. Sua popularidade estava em baixa, é claro, é óbvio, por causa deste relacionamento truncado, incestuoso com a sua irmã. Ele havia caído em tragédia. Já não era mais benquisto pela sua sociedade ou pelo povo da Judeia. Afinal, ele havia agido com muita depravação. Herodes, ele queria melhorar sua popularidade. Ele precisava do aplauso dos grandes homens públicos da sua época. Quantos não são jovens que estão aprisionados por causa disso? Precisam ser aceitos pelo grupo, precisam ser populares, estão de fato cedendo aos caprichos de A ou de B, quebrando os princípios do pai e da mãe, da boa moral, dos bons princípios aprendidos, para simplesmente se posicionar com aquele grupinho de repente popular. E é necessário se posicionar. É onde a igreja também comete o grande equívoco de se tornar popular. Viu a igreja tal, a igreja agora está cheia, tomada por pessoas, é a igreja mais frequentada, é a igreja mais cheia, é a igreja mais isso, é a igreja mais aquilo. Caiu na graça do povo. Caiu na graça. Mas a pergunta é: será que essa igreja, ela tem seguido os princípios bíblicos? Porque me deparei com uma igreja um tempo atrás, na cidade que passei, onde essa igreja, ela colocou o propósito, e aquilo foi uma verdadeira balbúrdia na cidade, que é o batismo dos 300. Eu falei, moço de Deus, o batismo dos 300, só falava disso na cidade, os evangelhos só falavam, vai batizar 300 pessoas, vai batizar 300 pessoas. E pegaram aquela ruma de gente e foram para o rio, e batizou 300 pessoas. Popularidade. Mas quando então foram apurar, era crente se rebatizando porque saiu da igreja A, não gostava do pastor porque o pastor era truculento, o pastor era muito, falava muito a palavra de Deus, pregava não era muito da moda, não tinha aqueles hinos, aqueles cantos, saíam. Não concordo com essa liturgia, assim foi falado para mim, naquela igreja. E eu falei, não, vai em paz. Orei, abençoei, vai em paz. E essas pessoas foram rebatizando, ou seja, a sua igreja que fora da infância, não fora dada tanta importância. Porque crente que é crente, em sua infinita graça, ele sabe se comprometer. É claro que nós sabemos que existem alguns equívocos, claro, todo caso tem as suas exceções, é óbvio. Mas meus irmãos, nós precisamos entender que a igreja de Cristo não foi chamada para viver, para ser um agente popular, um agente cheio de popularidade,
para ser aceita na sociedade. Venha como você está. Aí chega aqui, não quer consertar ninguém, não chega e dá uma exortação nas pessoas, não fala sobre o pecado, não trabalha para ter santidade, porque na verdade o que importa é a popularidade da igreja. Não! Porque na verdade o que importa é a igreja está sendo o sola escritura, ela prega a verdade, porque a própria palavra nos ensina, antes importa agradar a Deus do que os homens. Não adianta um jovem ser popular na escola, na faculdade, se esse jovem não estiver sendo popular no céu, pouco importa. É popularidade do inferno, não vai chegar a lugar nenhum. O que adianta ter o cabelo da moda, se o cabelo da moda é exatamente contrário ao que a Bíblia diz? A gíria da moda popular, a roupinha popular da moda, se ela vai em contra a palavra de Deus, não serve. É uma popularidade do inferno, e nós temos que tomar muito cuidado. E esse homem estava atrás de popularidade. Quem nunca tomou uma decisão pressionada por uma aceitação dos outros? É claro que nós fazemos isso, pressionado. Pô, fiquei chateado com fulano, fiquei chateado com Beltrano, tomei essa decisão, me arrependi e voltei. O mais bacana é nisso, reconhecer que você errou e voltar. E voltar. A reputação é idólatra. A reputação gera muitos a viverem num universo de idolatria. Eu tenho minha reputação. Crente não tem reputação. Nós temos Cristo Jesus, que naquele momento, na cruz do Calvário, ele olha para os algozes dele, Pai diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Que negócio é esse de reputação? Somos embaixadores de Cristo Jesus. Todos queremos deixar boa impressão. Todos nós queremos causar boa impressão. Mas isso não pode se tornar uma obsessão. Sua obsessão, seu ídolo. E a maior marca, a maior impressão que nós deixamos nas pessoas é humildade, santidade. E isso é o que nós precisamos causar na vida das pessoas. E muitos homens e mulheres, muitos deixaram de seguir Jesus Cristo por causa do desejo de serem aplaudidos pelos homens. E a Bíblia afirma categoricamente, lá em Jeremias capítulo 12, 43, apesar disso, muito dentre as próprias autoridades acreditaram nele. João 12. Mas devido aos fariseus, não declaravam a sua fé, para não serem excluídos da sinagoga, pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Como nós estamos? A conclusão que eu chego, meus irmãos, imediatamente após sairmos desta narrativa, o foco, verso 13, Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali. Há um homem tomado pela culpa, há uma mulher tomada pelo ódio. Aí volta o texto novamente, diz que esse homem busca popularidade. E Jesus, sabendo disso, ouvindo isso, retirou-se dali. Aí Jesus se retira, imediatamente. Jesus, ele não perde tempo para ficar num ambiente, ou pelo menos na circunvizinhança de pessoas extremamente complicadas. Ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. A notícia foi dura para os discípulos, especialmente os discípulos de João, e para Jesus, pois João Batista ele era o precursor, primo de Jesus Cristo, fazia parte da sua família. E Jesus não faz de conta que não doeu. Ele enfrenta a dor, reconhece a gravidade do momento e se retira para então buscar um local mais reservado para passar o luto da dor do seu primo João, o Batista, até por causa da morte trágica que sobre ele veio. Jesus busca a companhia de amigos verdadeiros e próximos. O livro de Marcos, capítulo 6, o verso 31 diz: e ele disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. O que Jesus propõe é parar. Muitos de nós enfrentamos as dores, as perdas, os prejuízos, e diz: pare, busque uma hora de sossego, tenha cuidado
da sua saúde, cuide das suas emoções. E aquele não era o momento de fazerem nada. Jesus diz, vamos parar um pouquinho. Jesus é Deus, mas ele não é humano, 100% homem, 100% Deus. Mas nesse momento, o verso 13, Jesus faz questão de dizer, vamos parar. Vamos ter um momento de férias, é preciso. O ativismo não substitui a dor, não resolve o problema do sofrimento. Não resolve. Tragédias propõem tempos de reflexão. E Jesus precisava deste tempo com seus companheiros, com seus discípulos, para tratar desta dor, desse impacto da morte de João Batista, que ele foi violento, e Jesus precisava, com a sua natureza humana, mostrar para os seus discípulos que o próprio Cristo sentiu um momento de luto, precisava se retirar para passar essa dor, o ódio, a culpa e esta ação de popularidade provocou toda essa tragédia. E Jesus Cristo mostra como agir diante das tragédias, da dor, do luto. Ele então se retira, busca forças. Jesus precisava fazer isso. E então, meus irmãos, a aplicação, pelo menos que o texto nos traz nessa manhã, é cuidado. Cuidado, porque nós estamos em uma geração que silencia a verdade, tem sido empenhada continuamente para recusar-se ser transformada pela verdade. Quem fala a verdade na nossa geração é rotulado de muitos nomes, Fundamentalista, por assim dizer, é um deles. Permanecer na verdade é o nosso desafio diário. Aprendemos isso com João Batista. João Batista colocou a verdade como bem maior da sua vida. Haja o que houver, doa quem doer, falarei a verdade. Claro, em amor. Manter-se na verdade é o grande desafio da igreja de Cristo Jesus. João tomou posição contra o pecado, e isso custou a vida. Ele morreu, de fato, fazendo exatamente o que Deus o chamou para fazer: ser a voz que clama no deserto, endireitai o caminho. Ele fez isso, e nós estamos fazendo. Jesus Cristo virá uma segunda vez, e nós temos que ter atitudes de João Batista. O que você, o que nós estamos fazendo? Estamos sendo sal da terra, luz do mundo, portadores da verdade, atalaias da verdade, baluartes da verdade, como Paulo vai dizer, a igreja de Cristo Jesus, a baluarte da verdade. Será que nós estamos de pé contra o pecado, lutando contra o pecado, apontando o pecado, ou nós estamos tão acometidos, tão cheios de pecado, tão manchados pelo pecado, que não podemos apontar os defeitos, ou pelo menos as atitudes, e exortar as pessoas, porque nós não estamos com a nossa vida bem santa ou em santidade. Este é o nosso chamado. Que Deus nos dê coragem, a coragem que Ele deu a João Batista, o mesmo Espírito que agiu em João Batista, que possa agir na vida dessa igreja, da liderança dessa igreja, nos membros dessa igreja, dando coragem para que esta igreja, ela venha se opor ao pecado da nossa cultura, não importa o que custe, que ela seja rotulada de fundamentalista, sim, se esse for o preço, ou até mesmo coisas mais horrendas, nós estaremos dispostos a pagar, porque é necessário clamarmos, para que essa mesma coragem venha agir em nossas casas, casamentos e na nossa igreja, a igreja de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe grandemente. Lutemos contra a culpa, apartamos totalmente do ódio e busquemos não a popularidade do mundo, mas a popularidade do céu, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, porque Tu tens sido bom com esta igreja, bom com a liderança dessa igreja, bom, ó Deus amado, com cada membro, cada casal,
cada filho e filha do reino que aqui tem congregado, Senhor Deus. Meu Deus, não permita que Satanás venha semear no coração ou nas emoções dos meus irmãos, nem na minha, Deus amado, nenhum tipo, sentimento de ódio, de amargura. Ó Deus amado, que a culpa ela não venha ser algo a assombrar-nos constantemente. Não, Senhor Deus, porque nós lançamos todas as nossas culpas nos pés de Cristo, para nós não sermos assombrados, ó Deus. Seja lá o que foi feito, ou seja lá o que as pessoas fizeram, causaram-nos mal, nós liberamos perdão. Nós perdoamos, Senhor Jesus. Nos ajude, nos auxilie, Pai. Porque nós não queremos carregar esse inimigo nas nossas costas. Nós não queremos ter esse defunto nas nossas costas para constantemente sentirmos o seu mau cheiro, Deus amado, esse odor de putrefados em nossas vidas. Ó Deus amado, nos ensine a liberar o perdão para que nós sejamos homens e mulheres que venhamos a sepultar as ações que foram praticadas, os danos que foram causados em nós, para que nós mais lembremos para não causar nenhum dano, nenhum mal em nós. Abençoe-nos, que nós sejamos homens e mulheres de coragem, ó Deus, de uma vida em santidade plena para lutarmos contra o pecado. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus assim nos abençoe, queridos. Encerramos a nossa escola dominical. Que Deus abençoe. Lembrando que às 19h30 nós estaremos aqui de novo. E aí nós temos aí o número de até 10 pessoas, tá? Logo mais estarei passando uma listazinha aí, se for o caso, irmãos, quiserem. 10 pessoas apenas que quiserem cultuar o Senhor aqui na igreja, terão assim a oportunidade, tá certo? Que Deus abençoe. E lembrando aos irmãos que presbíteros, diáconos são intimados a estarem aqui na igreja. Estando na cidade, não precisa fazer parte não, tá bom? Os diáconos e os presbíteros, eles são oficiais da igreja e têm que estar aqui nos dias de culto oficial, tá bom? Que Deus assim nos abençoe, ide em paz e tenha um domingo abençoado, em nome do Senhor Jesus.